num domingo. E só na quinta-feira de manhã fui ao hospital. Esses dias todos não conseguiam perceber o que era, mas com hemorragia durante esses dias todos. Na quinta-feira de manhã, quando voltei ao hospital, fui feito um exame rápido e o médico disse urgentemente para a sala de operações. Segundo a explicação do médico, o fígado tem uma membrana que protege o fígado, mas na minha situação já estava tão esticado por causa do sangue, tão esticado que daquela quinta-feira eu não passava. Foi no mês de setembro. E depois da operação, quando você já tem muitas dores, o que mais queria é que o médico colocasse minha anestesia, porque já não havia posição em que pudesse me aliviar a dor. Depois da operação, quando estava na enfermaria, a pergunta que eu mais me fiz é: o que Deus ainda quer me mostrar? Amém? Amém. Diante da dificuldade, diante do momento difícil, encontre tempo para perguntar o que é que Deus quer me mostrar com isto. Amém. Por que Ele não permitiu que eu partisse? Significa que ainda há alguma coisa que Ele quer que seja manifesta através da minha vida. Amém. E eu sou grato por isso. Amém. Amém. Não vou me alongar, porque o nosso tempo é muito curto, mas queria partilhar este momento. Vivemos pela graça de Deus. Vivemos pela graça de Deus. Não pela nossa esperteza, não porque somos especiais, mas porque Deus nos ama. E Deus te ama. Diga ao teu irmão, à tua direita, à tua esquerda, diga: Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Amém. Glória a Deus. Recebi a chamada do meu caro irmão, amigo e querido, pastor Timba, muitas coisas, né? E quase me deixava desarmado com a apresentação que ele faz. Eu sou um pouco tímido. Recebi a chamada, a convidar a estar aqui e louvei a Deus por isso. Disse: seja feita a vontade de Deus. Amém. E na comunicação que tivemos, o tema que me foi proposto foi perseverar nos seus sonhos. Amém. 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 Esta palavra perseverar parece que em algum momento traz algumas contradições. Porque há quem diga perseverar, não sei, mas no meu entendimento é perseverar. Mas isso pouco importa. Amém? Pouco importa. Perseverar nos seus sonhos. Quando iniciamos o ano, há muita expectativa. Amém. Há muita expectativa. Queremos realizar tudo, menos nada. As coisas que não conseguimos realizar no ano transado e mais outras coisas que planejamos para o futuro. No dia 1 de janeiro, 2 de janeiro, a moral está alta. Há muita expectativa. Amém. Passa muita coisa nas nossas mentes. Nós queremos realizar muitas coisas. E depois, às vezes, o que acontece é que, à medida que o ano vai andando, vai passando, não é? Algumas coisas ficam para trás. E no mês de setembro, outubro, nos lembramos dos pensamentos de janeiro, não é? E começamos a correr. Por isso é que, se forem a ver, muitos aniversários acontecem quando? No segundo semestre. Os casamentos acontecem quando? No segundo semestre. Amém? E quando chega dezembro, só pela misericórdia, é uma correria que só visto. Porque para aqui acolá, porque não sabe o que vou passar.
bem no passado. Amém. Amém? É um indicativo de que alguma coisa que deveria ter sido feita no início e não foi feita. Amém. Então, nesta noite, nesta bela noite, estou muito feliz por estar aqui, meus irmãos. Estou muito feliz por estar aqui. Nesta bela noite, nós queremos, talvez, não é possível esgotarmos este tema, não é? Mas trazer alguns subsídios, amém? Que possam, talvez, nos ajudar nesta longa caminhada. A nossa palavra vai encontrar-se no livro do profeta Abacuque, capítulo 2 do Antigo Testamento. Amém. Alguns irmãos ficaram admirados, fizeram uma cara. Abacuque 2. Antes de Zacarias, depois de Naum, depois de Miqueias, Naum, Abacuque, capítulo 2. São livros que às vezes pouco lemos, né? São menos famosos, podemos dizer. Não digo pouco lemos porque nós não sabemos a vida de cada um, né? Mas são menos famosos. Então queremos nos debruçar aqui. Não vamos contar a história do profeta Abacuque, mas queremos buscar algo interessante nesta passagem. Quando falamos de sonhos, em outras palavras, estamos a falar de uma visão. Amém? De algo que nós perspectivamos, algo que ainda não se realizou, algo que não se concretizou, algo que nós esperamos que vá acontecer. Na tua mente você consegue ver a tua pessoa daqui a 2, 3 ou 4 anos, ou em dezembro, ou você espera alguma coisa. É uma visão. Há pessoas que sonham com casamento, há pessoas que sonham com emprego, há pessoas que sonham pregando, há pessoas que sonham tendo uma igreja grande, há pessoas que sonham várias coisas. E a visão, preste atenção que a visão nunca é coletiva. Amém? Amém. Por mais que os liderandos apoiem o líder, mas a visão nunca é coletiva. A visão é individual. Nós podemos seguir por entender ou perceber a visão do nosso líder, do nosso pastor, mas a visão é individual. Então, a palavra em Abacuque 2, versículo 2, vai nos dizer o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que passa correndo. Aleluia. Amém. Aleluia. Ele disse: escreva a visão numa tábua de tal forma que qualquer um, mesmo passando a correr em movimento, possa conseguir ler. Amém. Escreva a visão. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a escrever a visão. Amém. Glória a Deus. Alô? Amém. Você tem sonhos. O pastor Timba quer dizer que muita coisa nos planos estão na mente. E eu quero te desafiar a tirar da mente para o papel. Agora, em janeiro. Escreva a visão. Amém. Write down. Escreva a visão. A palavra nos pressupõe uma coisa: clareza
vai escrever. Amém. Glória a Deus. Amém. Alô, enquanto você não tiver clareza, você não vai conseguir escrever. Escreva a visão. Amém? Amém. Escreva a visão. Desafio, meu irmão, minha irmã, a escrever os teus planos para 2020, para o ano 2020. Não é? É o que está na moda. Feliz 2020. Soa bem. Amém. Escreva. Escreva. Num papel. Escreva. Casamento, emprego, prosperidade, vida espiritual. Escreva. Crescimento. Escreva. Faculdade. Escreva. Tira da onde? Da mente. E põe onde? Por quê? Por quê? À medida que o ano vai correndo, a mente absorve muita informação. A mente absorve muita informação. E depois o que acontece? É que durante o ano você iniciou com um pensamento: esse ano eu quero entrar para a faculdade. Esse ano eu ficarei satisfeito se eu começar a trabalhar. E depois, durante o ano, a irmã fulana casou, o irmão fulano casou, e você diz: eu também quero casar. Alô! Escreva com clareza a tua visão. Amém. Não vai na boleia. Amém. Não vai na? Não vai na? Boleia. Diga ao teu irmão, à tua irmã. Diga: não vai na boleia. Não vai na boleia. Escreva a visão. Escreva a visão. Não vai na boleia. Não vai na boleia. Escreva a visão. Escreva a visão. Escreva a visão, pastor. Escreva a visão. Amém. You should write down. Escreve a visão. Sala. Escreve a tua visão. Tira de onde? Da mente. Então, após nós escrevermos a visão, permita-me dizer uma coisa: a visão não é coletiva, é individual. Amém. O que acontece? Se você estiver a seguir os teus passos, se você estiver a seguir a tua visão, se você estiver a seguir os teus planos, não há razão de você competir com quem quer que seja. Amém. Aleluia! Aleluia! Alô! Sempre há de existir pessoas acima de ti e abaixo de ti. Amém? É o mesmo que dizer que Deus dá a cada um a sua corrida. Amém? Por isso é que nós não chegamos ao mesmo tempo e nem partimos ao mesmo tempo. Porque cada um tem o seu tempo. Amém. Escreva a visão. Esse exercício, alguns não vão fazer, mas eu desafio. Escreva a visão e guarda. Escreva aquilo que você deseja. Escreva. Salmos 36:9 vai nos dizer que porque em ti está o manancial da vida. Amém? Quando nós vamos buscar o significado de manancial, é a fonte da água. Em outras versões você vai encontrar porque em ti está a fonte da vida. Amém. Onde é que nós queremos chegar? É que quando inicia o ano, meus irmãos, a expectativa é que o ano nos traga coisas boas. Percebem isso? A expectativa é que o que é que o ano nos traga coisas boas. Mas Deus é a fonte das coisas boas. Amém. Não, o que acontece é que as pessoas buscam em sítios errados. Amém. Deus é a fonte. Amém. Deus é a fonte. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Não existe nada neste mundo que não tenha sido criado por Deus.
desejamos alcançar, encontramos em Deus. Deus, Ele é a fonte. Então não se atrapalhe de onde você vai buscar a tua visão ou a concretização da tua visão. Deus é a fonte. Amém. Deus, Ele é a fonte. A questão de escrever a visão, meu irmão, não se limita. Não se limita, pastor. Eu não sei quantos membros você quer ter este ano. Não se limita, pastor. Escreve. Há uma coisa interessante quando nós olhamos para a criação em Gênesis. Quando nós vemos o capítulo 1. É que Deus, Ele diz que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Atenção aqui. Quando nós vemos o capítulo 1, Ele diz que façamos. E depois diz que criou Deus, macho e fêmea. Amém? Mas no material, no físico, ainda não existia. Amém? Mas aí quando vai ao capítulo 2, ele explica, mostra-nos os modos operados, como ele cria o homem. Pega a terra, pega o barro, ele trabalha e depois sopra. Amém. Amém? O problema é que quando nós criamos a visão, primeiro queremos perceber como fazer. Ei! Alô! Escreva a visão e ponto final. Amém. O nosso problema está no como. E depois limitamos a Deus. Não, isto aqui acho que não é possível. Eu conseguirei alcançar. Alô! Escreva a visão. Amém. O nosso Deus é fiel. Amém. O nosso Deus, Ele é Fiel. fiel. Glória a Deus. Amém. Então você escreveu a visão. E a fonte da tua visão para quem? Deus. Todas as coisas por Ele foram criadas. Então não há nada que nós vamos alcançar neste mundo que não seja por meio de Deus. Então as pessoas dizem, cara, que neste ano possa nos trazer a paz. Quem dá a paz é Deus. Jesus já disse, eu dou-vos a paz, mas não vou lá dou como o mundo dá. Amém. Que este ano possamos alcançar a faculdade. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Amém. A fonte é Deus. Que este ano as doenças possam sarar. Que este ano nos traga saúde. Alô, Deus, Jeová, Rafa, é aquele que sabe. A fonte é Deus. Amém. Então, o que vai fazer diferença no final do ano é quem teve clareza e onde é que foi buscar aquelas bênçãos. Amém? Amém. Depois de nós termos a clareza, escrevermos e ter a certeza de que a fonte é Deus, para que haja comunhão com Deus, o que é preciso? A vida de oração. Aleluia. Alô, a vida de oração, a vida de oração. Você tem que orar. A oração é o nosso elo que nos garante a realização dos nossos desejos. Amém. Não temos como ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida saudável, uma vida de sucesso. Sucesso, podemos ter várias definições, não é? Mas sem que nós estejamos na presença de Deus. Amém. Amém?
em abril, em março, abril, maio. De repente há muita coisa na tua cabeça. Do nada você recorda o teu caderno. Quando olha, vai se recordar da tua visão, vai se recordar dos teus planos. E você vai orar, e você vai orar, e você vai perseverar na oração. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Alguém tem que entender a palavra de Deus? Glória a Deus. O ano vai passando. A questão é que quando a irmã ou o irmão se casar, você não vai se atrapalhar, porque você sabe qual é o teu plano, qual é a tua visão. O que cria inveja, sabe o que é? As pessoas não têm clareza daquilo que querem. Amém? Então ficam querendo que as pessoas tenham. Quem está falando? Aleluia! As pessoas ficam atrapalhadas com as bênçãos dos outros. Ei, alegra-te com a bênção do teu irmão. Alegra-te com a bênção do teu irmão. Glorifica a Deus, louva a Deus. Significa que esse Deus ainda opera, esse Deus ainda existe, ainda tem poder. Ei, louva Ele, porque a tua bênção está chegando. Amém. Glória a Deus. Celebra. Celebra. Amém. Celebra. Celebra. Porque a tua visão é clara. Porque você sabe onde quer chegar. Eu vou dizer uma coisa. Quem sabe onde vai, não vai de qualquer caminho. Amém. Mas quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Amém. Aleluia! Aleluia! Se eu pegar o pastor e eu lhe disser, vamos para a minha casa, ele tem a certeza que vamos para onde? Para a minha casa, mas ele não conhece a minha casa. Supomos que eu vivo na brigada e de repente eu viro, vamos a João Mateus, Badola Rio. Ele está perdido, mas ele não sabe que está perdido, porque ele não sabe para onde vai. Aleluia! Você precisa ter clareza. Você quer, esteja ciente do lugar onde você está. Amém. Mas tenha certeza que não vai acabar assim. Amém. Não vai acabar assim. Você tem que ter clareza de onde que você quer chegar.
Um ano para Deus pode parecer um dia. Amém. Amém? Então, é na oração que nós aprendemos a perseverar. Amém? Só persevera quem tem clareza de onde quer chegar. Só persevera quem está ciente que ainda não alcancei a bênção, porém o meu Deus é fiel, porém o meu Deus é bom e Ele vai me conceder ao seu tempo. Amém. Glória a Deus. Quem não tem clareza, hoje vai orar por A. Amanhã, quando acontecerem dois acontecimentos B, não é? Se acontecerem dois casamentos, ele vai deixar de orar pelo emprego, vai começar a orar pelo casamento. Alô? Tenha clareza onde você quer chegar. Amém. Atos, capítulo 4, vamos falar de Pedro. Aí, entrando tempo, havia um homem. Ele era conhecido por quem ficava a pedir esmola. Amém. Então, ele aproxima-se. A expectativa daquele homem era receber uma esmola, um pedaço de pão ou alguma coisa parecida. Amém. Paulo olha para ele, quando a Bíblia nos relata, dá-nos a perceber que houve um tempo ali. Amém. E ele fica numa expectativa, mas o pensamento dele terminava na esmola. O pensamento daquele homem terminava no pedaço de pão ou qualquer coisa para lhe ajudar. Pedro, ele vai fazer algo que ele não esperava. A palavra diz que ele era deficiente desde o ventre da sua mãe. Em outras palavras, pelo modo vivente dele, ele já estava conformado com a situação em que ele estava. Ele sequer sonhava em um dia poder andar. Ele sequer sonhava em um dia poder estar dentro da igreja. Ele dizia que ele ficava fora da igreja. E Pedro, ele faz um milagre. Deus faz um milagre, Pedro. É que aquele homem se levanta. E foi um espanto para aquelas pessoas, ao ponto de Pedro ser encarcerado. Quando ele é liberto e vai ter com os irmãos, a palavra nos diz que eles começaram a orar. Amém? Eles oravam para que Deus lhes concedesse a ousadia de pregar a palavra. A palavra de Deus vai nos dizer que o lugar em que eles oravam se moveu durante a oração. Aleluia! Alô, não disse o púlpito ou a cadeira. O lugar em que eles oravam se moveu. Quando você começa a orar, coisas começam a acontecer. Quando você começa a orar, o mundo espiritual começa a trabalhar. Os servos de Deus começam a trabalhar. Os anjos de Deus começam a trabalhar a teu favor. Enquanto nós não orarmos, meu irmão, só por misericórdia de Deus. Amém. Enquanto nós não orarmos, coisas podem acontecer na tua vida sim, mas apenas por misericórdia. A Bíblia nos dá vários exemplos. Aqueles que tinham a fé alcançaram a salvação. Aqueles que tinham a fé, os seus objetivos, os seus desejos foram realizados na hora. O servo de Jericó, quando aparece diante de Jesus, pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu veja agora, que veja. Amém. E a tua fé te salvou. Mas repare, quando Jesus estava reunido na casa, 4 homens levam um homem numa maca. Entram pelo teto da casa porque estava muito cheio, não tinham como eles passar. Descem pelo teto da casa. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé de quem? Daqueles homens. O homem que estava na maca não foi salvo pela sua fé, mas pela misericórdia de Deus. Amém. Não para de orar. Não para de orar. Não para de orar. 1 Reis
Hebreus 10, 18. A Bíblia vai nos falar de uma profecia que Elias recebe sobre a vida da chuva. Amém. Ele recebe uma palavra profética que a chuva vai cair depois de muitos anos sem chover. Ele ao longe consegue ver a nuvem, mas uma coisa muito interessante: enquanto a chuva não caía, Elias não parou de orar. Enquanto a bênção não chegar, não para de orar, não para de orar, continua orando, continua buscando, continua perseverando. A palavra profética é a palavra de Deus, é uma certeza. Amém. Ele podia muito bem relaxar, descansar. É uma certeza. Mas enquanto a bênção não chegou, enquanto a chuva não caiu, enquanto o casamento não chegar, enquanto o emprego não chegar, enquanto a bênção de Deus não chegar, não para de orar. Glória a Deus. Don't stop. Don't stop. Não para de orar. Não para de orar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queremos ter um momento de oração. Amém? Queremos ter um momento de oração. Queremos ter um momento de abrir os nossos corações diante de Deus. Queremos ter um momento de entregarmos os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa visão diante de Deus. Não se preocupe como é que isto vai se realizar. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje. Cada um de nós saiu da sua casa, a sua hora, outros vêm do trabalho. Cada um de nós saiu do seu ponto. Cada um enfrentou os desafios, uns diferentes dos outros, outros mais pesados que os outros. Eu não sei exatamente como é que está a tua paz de espírito nesta hora, por estes dias. Eu não sei. Mas eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a entregar todas as tuas ansiedades diante de Deus, em oração. Quero te convidar, irmão, a entregar este ano. Não espera algo deste ano, mas espera algo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Há dias, no dia 1, recebi uma mensagem de um compadre meu, pai de uma filha. Compadre, que o ano 2020 possa nos trazer muita paz, muito amor. Pai, que o ano possa nos trazer muitas bênçãos. Eu tive dificuldade de responder. Recebi de manhã. It's one. Vamos perceber isso? Só lhe respondi no final do dia. Eu tive que encontrar palavras para lhe dizer. O problema é onde você vai buscar as suas bênçãos. Qual é a fonte? Amém? Parar de dizer que Deus é a fonte da vida. É o manancial. Uma nascente só chora assim. Macaté, só chora. Não para. O poder de Deus não é como a carga dos nossos telefones que está sendo recarregado. Você tem que controlar, né? Quando chega ao final do dia, tem que controlar, às vezes tem carga ou não. A palavra de Deus diz que Ele é um manancial, é uma fonte. Uma fonte é um lugar em que a água não termina. Deus